o tamanho do orifício. No caso do jato leque, como 80 graus, seria 80,08. 80,08. Que ângulo em relação ao fluxo de ar? 45 graus. Pressão de trabalho, que é de 30 a 60. Você escolhe a pressão de trabalho aqui. E depois, a velocidade de voo do avião. Quando a gente entra com essas informações aqui para esse bico, né, em seguida já sai a seguinte informação. Aqui estou só reproduzindo a seleção nossa. O bico 08, 45 graus de inclinação, pressão de 30 libras e 110 libras, velocidade de vento, que seria no caso do Ipanema. Quando se faz isso, aparece imediatamente esse campo de baixo. O que aparece no campo de baixo? Lá na tela talvez pode ir melhor aí. Dá o DV01, DV05, DV09 e amplitude relativa. Dá a característica da pulverização gerada no avião lá em cima. Mais informação, qual é a porcentagem de volume que tem gotas abaixo de 100 micrômetros, aqui dá 1,45, abaixo de 141 micrômetros e abaixo de 200. E aqui vem a classificação geral. A classificação geral do espectro de gota é uma classificação grossa. Então vem a simulação de tudo que está acontecendo no avião com uma especificação. O que nós estamos chamando até a atenção, que se no boletim ou na ordem de serviço que a empresa aplicadora apresenta para o usuário, tivesse essa informação aqui, muitas das brigas, entre aspas, de controle de deriva estaria resolvido. Já aparece muita coisa que teve deriva, mas nem o aplicador sabe o que fez. Usou tal bico, mas não sabe que pressão e que ângulo. E quando a gente sabe todos esses detalhes, eu posso fazer uma simulação de que se aquela possível deriva, o volume pulverizado abaixo de 150 micras ou 100 micras, não seria um volume suficiente para causar o dano a 5, 6 quilômetros, pela concentração do produto e a quantidade de derivou. Acaba com a metade dos processos de justiça e de controle de deriva. Né? E além dessas informações aqui, né, aparece aquele desenhozinho das 5 curvas básicas, a curva do bico que foi trabalhada e a curva em vermelho. As outras curvas são as curvas básicas dos bicos tradicionais. Certo? E aí começou aquela pergunta: bom, agora como é que eu posso escolher a minha pulverização no meu processo de aplicação? Foi uma planilha rudimentar que eu fiz para ajudar as empresas de aplicação. Eu espero que possa ajudar, tá? Uma colaboração minha que vai ficar disponível no site tanto essa aqui como as minhas planilhas que eu vou mostrar agora, vão estar disponíveis no site do SINDAG a partir do mês que vem, porque tem um errinho que eu tenho que achar onde é que está, né? Eu falei, eu aprendi a trabalhar com régua de cálculo, quando tem o computador, a gente acaba errando muita coisa, mas com boa vontade a gente chega no resultado, pode ficar tranquilo. E eu fiz essa planilha para os cursos de piloto que a gente faz, para o curso de agrônomo, então é uma ferramenta para o pessoal agilizar o trabalho. Primeiro se faz de calibração na mão, no lápis, no papel e na máquina calculador, para depois usar isso, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Um avião que voa 110 milhas por hora, uma faixa de posição de 18 metros, né? Uma taxa de aplicação de 20 litros por hectare e tem 44 bicos na barra do meu avião. Pus um valor qualquer. Então, aí eu vou comparar 3 bicos que eu posso usar, que aparece naquela primeira, vai aparecer como opção. É um T-Jet de jato leque de 80 graus. Então, especifiquei que é um jato leque de 80 graus, que eu tenho disponível tanto da bico da T-Jet, o CP11TT e até o CP03 com uma inclinação de 30 graus de rebatimento. Aí eu fiz o seguinte: o processo que nós chamamos no treinamento de regulagem da aeronave agrícola, é que todo aquele processo que a gente faz para montar o sistema. Isso é regulagem. Eu vou botar um bico, vou montar uma pressão, isso é uma regulagem, e depois eu faço a calibração, certo? Então ainda faz parte da regulagem, certo? Por que isso? Nós estamos discutindo ontem, inclusive, alguns produtos químicos já traz na bula, certo? Pode discutir a questão de bula ontem aí, já traz na bula o seguinte: aplicar com gota, tamanho de gota médio ou grossa, de acordo com a norma ASAI. Então já limitou de 5 possibilidades para uma só, ou 2, com menos possibilidade de erro. Essa aqui é um produto da
da Dow, né? E tem outro que é da Bayer, está aparecendo aqui, está pequeno, mas eu fiz uma aqui embaixo, mas é o seguinte, ó, fazer com bico e pressão que produza uma gota média de acordo com a norma ASAE, Então, essa seria uma informação importantíssima, porque isso passa a ser uma obrigação da empresa que faz o produto químico. Foi aqui que nós discutimos ontem, o cara falou hoje, como é que o produto é testado para dar um resultado biológico e ser aprovado pela Anvisa e coisa que tal. Que tipo de operação eles fazem no campo para fazer a eficiência de um produto químico? A grande maioria ainda é aquela maquininha postal, com 10 litros, com bico 0,2 em cima da lavoura. Será que na prática, o mesmo resultado que se obteve no teste feito no campo no experimental, acontece no campo? Aquilo que você falou, Rovinel, de que exige uma coisa específica para cada tipo de praga? Então isso exigiria do fabricante de produto químico ter essa estrutura também para fazer uma aplicação de teste de campo com a mesma, exigir, mostrar que característica foi feito aquele resultado. Então essa coisa que passa a gente começar a pensar que isso também deveria acontecer aqui no Brasil. Não sei quando vai acontecer isso, já está começando nos Estados Unidos, acho que todas as empresas passam a ser obrigatórias a fazer isso. Nós temos que também brigar para ser nosso, porque estamos tão pertinho dos Estados Unidos, né? Fazer coisas desse tipo assim. Agora, precisa de equipamento para isso, né? Então eu fiz essa planilha, que eu vou usar nos meus treinamentos, eu disponibilizo para o Hélio, para quem quiser trabalhar com isso. É o seguinte, entra o processo de regulagem e de calibração. Vou mostrar para vocês como é que faz parte por parte, que pode fazer para qualquer empresa de aviação agrícola. Tá? Começa com regulagem. Eu tenho que informar para a planilha a coisa básica da minha aplicação, que seria o tipo de aeronave, o prefixo para a questão de registro no sistema, velocidade de voo, a faixa de deposição, a largura da faixa de deposição, a taxa que eu vou trabalhar e o número de bicos da barra. Então, vamos ver, eu vou dar um exemplo aí, certo? Então, no Ipanema, com prefixo lá, IAN, velocidade de 110 milhas por hora, faixa de deposição de 20 metros, taxa 20 litros por hectare e 44 bicos na barra. Aí cria um pequeno interregno, que a largura de faixa também vai ser dependente disso aí. Porque depois que ele calcula isso, ele tem que fazer também uma outra faixa de deposição, porque não tem buraco no meio, mas de qualquer maneira já estaria definido. E quando a gente coloca esses dados na planilha, automaticamente aparecem as informações aqui de baixo. Perdão. Quando eu coloco aqui dados anteriores, tá? Aqui, na parte de baixo, que são as duas áreas que têm os bicos disponíveis, né? Como seria esse? Eu tenho aqui os bicos de jato leque, que são da Tijet, o jato sólido, o bico CP11TT, o CP03. Vai aparecer, quando eu coloquei os dados, essa informação aqui. Quais são os bicos disponíveis e as suas respectivas pressões de trabalho. Então me dá a oportunidade de selecionar 3, 4, 5 ou até 10 bicos de acordo com a aplicação. Tem esses bicos e mais outros que tem na parte de baixo, né? Que é o jato cônico, o bico da Vidon que eu mostrei para vocês. Tem até do Micronair para a gente analisar qual é o orifício de restrição para usar naquela aplicação. Não dá tamanho de gota, mas dá a restrição. Aí o que vai fazer? Eu vou escolher qual desses eu posso utilizar, se é o D545, se é o D645. Eu vou pegar esses bicos e anotar num papelzinho ao lado, certo? São os bicos que eu tenho disponíveis. E eu vou buscar agora as informações de cada um deles naquelas planilhas da UFMG.